Você já percebeu como, em certos momentos da vida, o dinheiro parece nunca permanecer, mesmo quando você faz tudo o que acredita ser correto? Trabalha, se dedica, se esforça, mantém boas intenções, mas ainda assim algo parece escapar. Não é uma falta clara de ação, nem ausência de responsabilidade. É uma sensação mais silenciosa, difícil de explicar, como se houvesse sempre um desequilíbrio que impede a estabilidade de se firmar. Esse desconforto não surge de um dia para o outro. Ele se constrói aos poucos, acompanhando experiências repetidas que deixam marcas internas e levantam perguntas que raramente encontram respostas satisfatórias. Se essa reflexão toca algo da sua própria experiência, deixe nos comentários se você já viveu algo parecido e de onde está acompanhando essa mensagem. Aqui no Espiritualidade Além da Vida, esse espaço existe para que essas vivências sejam compartilhadas com respeito e consciência. E se esse conteúdo está ajudando você a enxergar sua relação com o dinheiro de forma mais clara, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso nos mostra que o propósito está sendo cumprido: ajudar pessoas a compreenderem melhor seus próprios caminhos. Talvez você reconheça esse padrão na forma como o dinheiro chega e rapidamente se dispersa. Um ganho inesperado vem acompanhado de uma despesa igualmente inesperada. Uma oportunidade parece promissora, mas não se sustenta. O esforço é contínuo, mas o retorno nunca parece acompanhar na mesma proporção. Com o tempo, isso desgasta não apenas o planejamento material, mas também a confiança em si mesmo. Surge uma sensação silenciosa de injustiça, misturada com dúvida e cansaço emocional, como se algo estivesse fora de ordem, embora não seja possível apontar exatamente o que. Muitas pessoas, ao viverem isso, passam a buscar explicações externas, pensam em azar, em falhas do sistema, em dificuldades do mundo ou até em limitações pessoais. Outras carregam uma culpa difusa, como se houvesse algo errado em desejar estabilidade ou prosperidade. Esses sentimentos se acumulam internamente, criando confusão sobre o próprio valor e sobre o lugar que o dinheiro ocupa na vida. O que raramente se percebe é que essas experiências não são isoladas nem aleatórias e que existe uma lógica mais profunda operando por trás desses ciclos repetidos. É justamente aqui que começa uma compreensão diferente, mais ampla e mais tranquila. Antes de qualquer resposta pronta, existe a possibilidade de olhar para essa instabilidade com outro tipo de atenção. Não como um erro definitivo, nem como um destino imutável, mas como um sinal que convida à reflexão. Há algo sendo comunicado por meio dessas repetições, algo que vai além das contas, dos números e das circunstâncias externas. E compreender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga não apenas o dinheiro, mas a própria jornada que está vivendo agora. Quando se observa esse fenômeno com mais profundidade, torna-se necessário mudar o enquadramento habitual. A instabilidade financeira persistente não surge como um evento desconectado da vida interior, nem como simples consequência de fatores externos. Ela se apresenta como parte de um processo mais amplo que envolve emoções, pensamentos, escolhas repetidas e a forma como você se relaciona com a própria responsabilidade material. Ao invés de enxergar apenas o resultado final, a falta, a perda ou a dificuldade, é preciso compreender o conjunto de elementos internos que sustentam esse padrão ao longo do tempo. Dentro dessa perspectiva, o dinheiro deixa de ser visto como algo neutro ou separado da consciência. Ele passa a funcionar como um reflexo direto da organização interior do indivíduo. Valores mal definidos,
expectativas contraditórias, medos silenciosos, culpas não reconhecidas e conflitos sobre merecimento influenciam de forma concreta a maneira como os recursos entram e saem da vida. Não se trata de moralizar a condição financeira, mas de reconhecer que ela responde a um campo interno ainda em processo de ajuste e amadurecimento. À luz do entendimento espírita, inspirado nos ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, essa dinâmica não é interpretada como punição ou prova arbitrária. O que se chama de bloqueio espiritual relacionado ao dinheiro não é algo místico, imposto de fora, nem resultado de forças ocultas externas. Trata-se de um conjunto de padrões mentais e emocionais repetidos ao longo da trajetória do espírito, que ainda não foram plenamente compreendidos, reorganizados ou integrados à consciência atual. Esse reenquadramento traz alívio porque retira o peso do acaso e da culpa cega. Ao perceber que existe lógica e sentido nesse processo, você deixa de se enxergar como vítima de circunstâncias aleatórias ou de falhas pessoais irreparáveis. A instabilidade passa a ser compreendida como um campo específico de aprendizado, onde o dinheiro atua como instrumento educativo. Ele revela de forma prática e objetiva o grau de coerência entre aquilo que você pensa, sente, escolhe e sustenta como valor na própria vida. À medida que essa compreensão se aprofunda, começam a surgir sinais muito claros na vida cotidiana, ainda que muitas vezes passem despercebidos. Um dos mais comuns é a sensação constante de que o dinheiro nunca se organiza, independentemente do quanto você tente. Mesmo quando existe planejamento, algo parece sempre fugir do controle. Gastos surgem sem aviso, compromissos se acumulam ou decisões precisam ser tomadas às pressas. Esse padrão não indica falta de capacidade, mas revela um estado interno de tensão e insegurança que interfere diretamente na forma como você lida com os recursos. Outro sinal recorrente é o medo persistente da escassez. Mesmo em momentos de ganho ou estabilidade temporária, existe uma ansiedade silenciosa, como se aquilo não pudesse durar. Esse medo influencia escolhas práticas, levando a atitudes impulsivas ou excessivamente defensivas. Às vezes, você evita investir em si mesmo. Em outras, gasta rapidamente como se precisasse se livrar do dinheiro antes que ele desapareça. Em ambos os casos, o comportamento é guiado por um estado interno de alerta constante, que impede a construção de equilíbrio a longo prazo. Há também a culpa associada ao receber. Algumas pessoas percebem desconforto quando ganham mais do que o habitual ou quando algo flui com mais facilidade. Surge uma sensação difusa de que aquilo não é totalmente legítimo, de que pode haver um preço oculto ou uma correção futura. Essa culpa raramente é consciente, mas se manifesta em escolhas que sabotam a continuidade da estabilidade, como assumir compromissos além do possível ou negligenciar a administração do que foi conquistado. A dificuldade de planejamento é outro indicativo importante. Não se trata apenas de falta de técnica, mas de resistência interna à organização material. Planejar exige clareza, visão de futuro e aceitação da própria responsabilidade sobre os resultados. Quando existe um bloqueio mais profundo, o planejamento se torna desconfortável, é adiado ou feito de forma superficial. Assim, o dinheiro entra sem estrutura para permanecer, repetindo o ciclo de instabilidade já conhecido. Essas manifestações, quando observadas em conjunto, revelam algo essencial. Existe um desalinhamento entre intenção consciente, comportamento prático e estado emocional profundo. Você pode desejar estabilidade, mas agir a partir do medo, da culpa ou da insegurança.
O dinheiro, então, apenas reflete esse conflito interno. Ele não cria o problema, apenas o torna visível, mostrando onde a consciência ainda precisa se organizar e amadurecer. Quando se observa a origem desses padrões, é preciso ir além do comportamento visível e considerar os processos internos que os sustentam. À luz do entendimento espiritual apresentado, essas manifestações não surgem de forma aleatória nem recente. Elas se relacionam com aprendizados ainda não plenamente integrados ao longo da trajetória do espírito, especialmente no que diz respeito ao uso consciente dos recursos, à responsabilidade material e à compreensão real do que significa merecer. O bloqueio não está no dinheiro em si, mas na forma como a consciência se posiciona diante dele. Em muitos casos, experiências passadas deixaram registros profundos sobre posse, perda, abuso de poder ou apego excessivo aos bens materiais. Essas vivências, mesmo não sendo lembradas de forma consciente, moldam percepções atuais. O espírito pode carregar uma relação distorcida com o dinheiro, associando-o a risco, culpa, desequilíbrio ou ameaça. Como resultado, cria-se uma resistência interna ao fluxo estável, não por rejeição consciente, mas por falta de integração desses aprendizados ao presente. Outro ponto central está na compreensão incompleta da responsabilidade. O dinheiro exige maturidade para ser administrado, não apenas técnica. Quando ainda existe dificuldade em sustentar compromissos, lidar com limites ou assumir plenamente as consequências das próprias escolhas, a instabilidade surge como reflexo natural. O recurso chega, mas encontra uma estrutura interna ainda frágil para sustentá-lo. Assim, o desequilíbrio externo espelha um processo interno em fase de reorganização. Há também a questão do merecimento. Muitos carregam de forma inconsciente a ideia de que prosperar pode afastá-los de valores espirituais ou gerar dívidas morais. Essa crença cria um conflito silencioso entre o desejo de estabilidade e o medo de errar ao possuí-la. O espírito, então, aprende por meio da alternância entre ter e perder, até que compreenda que o dinheiro é apenas instrumento e não medida de valor moral. Essas causas profundas revelam que a instabilidade financeira não é um erro do caminho, mas parte dele. Ela funciona como um mecanismo educativo, ajustando o ritmo das experiências ao nível de consciência atual. Enquanto certos entendimentos não se consolidam internamente, o fluxo permanece instável, não para punir, mas para ensinar. O processo convida à lucidez, à revisão de valores e à construção gradual de uma relação mais equilibrada entre consciência espiritual, escolhas práticas e recursos materiais. Quando esse processo não é compreendido, a tendência natural é repetir os mesmos ciclos, apenas mudando as circunstâncias externas. A instabilidade continua porque o aprendizado central ainda não foi assimilado. O esforço aumenta, as tentativas se multiplicam, mas o padrão se mantém. Isso gera frustração, cansaço emocional e a sensação de estar sempre começando do zero. Não porque você esteja parado, mas porque as escolhas seguem sendo feitas a partir do mesmo estado interno que originou o desequilíbrio. Ignorar esse chamado interno prolonga o processo sem acrescentar clareza real. Por outro lado, quando começa a surgir compreensão, algo muda de forma sutil, porém decisiva. Você passa a observar suas escolhas com mais consciência, percebe como emoções influenciam decisões financeiras e reconhece padrões antes invisíveis. Essa lucidez não elimina imediatamente as dificuldades, mas muda a qualidade da experiência. A instabilidade deixa de ser vivida como injustiça pessoal e passa a ser entendida como sinal de ajuste.
Com isso, diminui a ansiedade e surge uma postura mais responsável e menos reativa diante do dinheiro. Esse processo também aponta uma direção clara: o desenvolvimento da maturidade no uso dos recursos. O dinheiro passa a exigir coerência entre intenção, ação e responsabilidade. Não basta desejar estabilidade, é necessário sustentar internamente o que ela exige. Isso inclui lidar com limites, planejar com realismo, respeitar o próprio ritmo de crescimento e abandonar comportamentos impulsivos motivados por medo ou culpa. Cada escolha consciente fortalece a estrutura interna que aos poucos permite maior equilíbrio externo. Quando essa direção é seguida, as consequências naturais começam a se reorganizar. O fluxo financeiro tende a se tornar mais previsível, não como recompensa mágica, mas como reflexo de uma consciência mais alinhada. Mesmo quando surgem desafios, eles deixam de provocar desespero ou descontrole. Há mais clareza para agir, mais serenidade para decidir e maior capacidade de aprender com cada experiência sem se perder emocionalmente no processo. Assim, o dinheiro deixa de ser um campo de conflito constante e se transforma em um instrumento de aprendizado contínuo. Ele passa a indicar com precisão onde a consciência está firme e onde ainda precisa de ajustes. Compreender isso não resolve tudo de imediato, mas devolve algo essencial: direção interior. Você deixa de lutar contra o sintoma e começa a trabalhar na causa, escolhendo de forma cada vez mais consciente como se relacionar com os recursos e com o próprio processo de amadurecimento espiritual. Quando você começa a aplicar essa compreensão na prática, o primeiro passo não está fora, mas dentro. Antes de qualquer mudança externa, surge a necessidade de observar com honestidade tranquila como você se sente diante do dinheiro no dia a dia. Não se trata de vigiar números, mas de perceber estados internos, ansiedade ao gastar, tensão ao receber, impulso ao decidir. Essa observação não é julgamento, é reconhecimento. Ao identificar essas reações, você passa a entender que muitas decisões financeiras não nascem da lógica, mas de emoções antigas que pedem atenção e reorganização. A partir dessa percepção, o segundo passo é trazer consciência para as escolhas simples e repetidas. Planejar deixa de ser apenas uma técnica e passa a ser um exercício de alinhamento interior. Você começa a organizar seus recursos de forma compatível com sua realidade atual, sem fantasias e sem medo. Assume compromissos que pode sustentar, evita decisões impulsivas e passa a respeitar limites, entendendo que estabilidade se constrói com constância, não com pressa. Cada pequeno ato consciente fortalece a estrutura interna necessária para o equilíbrio. Outro aspecto fundamental é a relação com o merecimento. Em vez de questionar se você merece ou não estabilidade, aprende a se perguntar como pode lidar melhor com aquilo que recebe. Essa mudança de foco retira o peso moral do dinheiro e o coloca no campo da responsabilidade. Receber passa a ser aceito com mais naturalidade e administrar se torna parte do aprendizado espiritual, não uma ameaça. Assim, o fluxo deixa de ser sabotado por culpa ou medo inconsciente. Com o tempo, essas atitudes produzem um efeito acumulativo. A instabilidade pode não desaparecer imediatamente, mas perde força emocional. Você se sente mais presente, mais capaz de lidar com desafios e menos refém das oscilações externas. O dinheiro passa a ocupar o lugar de instrumento, não de fonte de angústia. Essa aplicação prática não promete resultados rápidos, mas constrói algo mais sólido, uma relação madura, consciente e coerente entre sua vida interior, suas escolhas e os recursos que circulam ao seu redor.
Ao chegar até aqui, você já percebe que aquilo que antes parecia apenas um problema financeiro isolado revela, na verdade, um processo muito mais amplo e significativo. A instabilidade deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser compreendida como um sinal de ajuste interior. Tudo o que foi apresentado se conecta em uma lógica clara. Emoções, pensamentos, escolhas e consciência espiritual formam um conjunto inseparável, e o dinheiro apenas reflete o nível de organização existente entre esses elementos. Não há acaso nesse movimento, nem condenação implícita nele. Ao revisitar mentalmente os pontos percorridos, fica evidente que o dinheiro nunca foi o centro real da questão, mas sim o espelho mais sensível de um processo interno em andamento. Os ciclos de ganho e perda, a dificuldade de manter a estabilidade e os conflitos silenciosos em torno do merecimento revelam juntos um chamado à coerência interior. Quando intenção, ação e consciência caminham em ritmos diferentes, a vida utiliza os recursos materiais para tornar visível aquilo que ainda pede alinhamento e amadurecimento. Essa compreensão permite reorganizar sua percepção sobre si mesmo. Você deixa de medir seu valor pessoal pelos resultados financeiros imediatos e passa a enxergar cada experiência como parte de um aprendizado em construção. Reconhecer padrões não significa se culpar, mas assumir responsabilidade consciente pelo próprio processo. O alívio surge quando você entende que não está atrasado, nem falhando como pessoa, apenas amadurecendo em um campo específico da vida que exige tempo, lucidez e coerência. A partir desse ponto, o caminho se torna mais sereno. O dinheiro não precisa ser temido nem idolatrado. Ele ocupa o lugar de instrumento, de espelho e de professor silencioso. Quanto mais você se observa, se organiza internamente e age com consciência, mais natural se torna o equilíbrio possível dentro do seu momento evolutivo. Essa jornada não se encerra aqui, mas agora você caminha com clareza, sentido e presença, sabendo que compreender é o primeiro passo para transformar, sem pressa e sem ilusões. Se essa reflexão toca algo da sua própria experiência, deixe nos comentários se você já viveu algo parecido e de onde está acompanhando essa mensagem. Aqui no Espiritualidade Além da Vida, esse espaço existe para que essas vivências sejam compartilhadas com respeito e consciência. E, se esse conteúdo está ajudando você a enxergar sua relação com o dinheiro de forma mais clara, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso nos mostra que o propósito está sendo cumprido: ajudar pessoas a compreenderem melhor seus próprios caminhos.